Paz do Senhor, irmãos, irmãs. Mulher, a irmã com a saia curta, tu não viu? No meio do louvor. Menino, se liga nessa resenha. Eu tenho um babado pra te contar, tu não vai acreditar. Mas eu tô contando aqui pra vocês pra gente orar, viu, gente? Não é pra fofocar. E fofoca não é de Deus. A gente precisa orar pela vida dela, né, irmãos? Pra edificação do corpo de Cristo. Gata, eu tô passada, viu? Não, porque eu não sou fofoqueira não, mas Acho importante estar ciente das coisas, né? Porque a fofoca é edificante. Olá, Hebretinhas, Hebretinhos, Hebretes. Eu sou Lidomar Nepomuceno e sou apresentador do Hebreu. Nossa, não era pra ser diferente? Gostei da inovação. Eu sou Lia Girão e eu sou apresentadora do Hebreu também. Arrasou, é sobre isso. O Hebreu faz parte da rede nordestina de podcasts. Para conhecer outros podcasts da rede, siga @Rede Nordestina de Podcasts no Instagram. E, estamos aqui estreando a 4ª temporada do Hebreu. Aí essa é a hora que a editora bota os aplausos, né? Eu mesma. Então, gente, a gente tava morrendo de saudade de vocês, apesar de que a gente sabe que vocês ficaram aí o mês passado em boa companhia, né? A gente teve alguns podcasts que ocuparam o feed do Hebreu. E depois contem pra gente o que vocês acharam. A gente curte muito a galera que passou por aqui. Espero que vocês também tenham curtido. Antes de qualquer coisa, eu quero convidar vocês para seguir a gente lá no Instagram, @ohebreu. Mas também não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita, que assim você vai receber uma notificaçãozinha sempre que sair um episódio novo. E de preferência, escuta a gente lá na Aurelo. A Aurelo até agora é a única plataforma que está monetizando os podcasts por play. Um valor muito pequeno ainda, pouquíssimos centavos, mas você ouvindo lá já vai fortalecer de alguma forma. E se você quiser ajudar mais efetivamente, lá na Aurelo tem a opção de você se tornar apoiador do Hebreu. Também tem a nossa campanha do Apoia-se, que está morta e enterrada até agora, ninguém ajudou a gente. Então, se você se compadecer, por favor, estamos aqui com a cuia na mão pedindo essa ajuda pra manter o podcast. Ou manda um pix pra nós. O hebreupodcast@gmail.com é a nossa chave. E todas essas informações estão aqui na descrição do episódio. É isso. E daí, se você de repente está chegando aqui a primeira vez no Hebreu, a gente quer dizer que o Fofoca é um quadro dentro do nosso feed, nas plataformas de streaming, sem um roteiro bem estabelecido, é realmente pra gente sentar com as comadres e fofocarmos e falarmos sobre o que dá na telha. Então a gente tem mais ou menos assim uma ideia do que a gente quer conversar hoje, mas não tem roteiro. A gente vai sentar aqui e conversar de boas, é sobre isso. Então, dito isso, a gente também chama que vocês escutem os nossos episódios principais, a gente tem séries sobre várias temáticas e tal, então o Fofoca é um ponto fora da curva naquilo que a gente tem produzido, mas depois falem pra gente também o que vocês têm achado. E daí, Lia, conta pra gente quem é que tá com nós hoje nessa mesa de bar pra fofocar. Já tem gente aqui meio embriagada já, tem dizendo que é água no copo, mas eu tenho sérias dúvidas. Eita, acho que Jesus andou chegando muito perto dessa água. Gente, hoje nós temos assim um quadro, uma mesa de convidados totalmente inovadora, assim como nunca visto antes aqui neste podcast que se chama O Hebreu. Então, rufem os tambores, tá? É isso, nós temos aqui ela, conhecidíssima como a Noite de Paris, poderosíssima como a espada de um samurai. Temos ela, que nunca esteve aqui conosco, ela vai se apresentar, e aí nós estaremos conhecendo a Eliana Coelho, que eu não vou dar mais detalhes, que a gata sempre, traz informações inovadoras sobre si mesma e sobre isso. Fragmentada, vocês querem dizer, né? A pessoa que todo dia muda. E hoje eu tô vampirona. Emo, gótica, roqueira. Eliana Coelho, evangélica, emo, gótica, roqueira. Feminista. Tem dia que eu tô feminista, tem dia que eu sei lá o que é que eu sou.
Apesar de que amanhã é o 8 de março, do Internacional da Mulher. Viva nossas mulheres. Enfim, né? Bora, galera, mulheres. Girl Power. Girl Power. Mas é isso, hoje eu tô vampirona. É isso. Sempre inovadora. E temos ela também, que a gente, né, viu assim no meio da rua e falou, vamos gravar com a gente. Nunca vimos antes. Não tem assim nenhum contato com o Lidomar. Ela, Ronaldo, se apresente. Só contatos bíblicos. Me pegaram perdida lá na Lagoinha. Eu queria dizer que esse quadro também é algo muito fora da curva pra mim, porque eu não sou uma pessoa de fofoca. Sei. Para mais informações, vocês podem seguir o meu OnlyFans, também conhecido como Twitter. E lá a fofoca não edifica muita gente, mas tem fofoca. E é isso, gente. Eu sou o Ronaldo, tô da equipe do Hebreu. Vocês já devem ter me ouvido em outras passagens por aqui. E... acho que é isso, não tenho muita coisa não. Eu também me considero um pouco fragmentada, como a Eliana falou. Estou buscando novamente minhas raízes góticas, emo. Mas por enquanto eu sigo mais ou menos povo animado, assim. Um povo mais ou menos, né? Bissexual, povo animado e povo triste. Mas estamos aqui. E vamos fofocar, gente. GLBT, diversidade. Amiga, eu tô adorando que, assim, eu acho que tá todo mundo ou cansado ou, assim, meio derrubado, né? Tem gente que eu sei que tá meio quase doente, não sei. Aí tá todo mundo meio assim, você não sabe se é uma vibe doente, se é uma vibe brisada, se é uma vibe... tá um pouco altinha, tá um rolê bem... Eu acho que é uma energia de março. Também acho. Acho que todo mundo fica meio assim em março, né, gente? Só em peixes, essas coisas. Sim. E parece que a lua tava em alguma coisa de Áries também. Ai. Não sei o que isso quer dizer, mas... Mas Áries parece que é bom, né? Não sei. Áries não é começo? Áries não é fogo, não sei o quê? Ou é terra? É bom pra quem não convive, eu amiga. não gosto não. Quem convive com a Todo Ariana. mundo concorda que nós somos arianofóbicos. Desculpa, gente. A Ariana é meio coisada. Já chorei com a Ariana. Eles são muito apressados. Ô, mulher, não fala não. A memória é muito recente nos meus olhos de chorar por Ariana. Ai, gente, graças a Deus eu sou escorpiana. Então só tive casos de agressão física, coisa e tal, mas não cheguei a chorar, não. Coisa pouca. É isso. Um réu primário um pouco comprometido, mas... Colocar um aviso de gatilho nesse episódio. Não recomendado para arianos. Então, gente... Nesse primeiro momento, eu acho que a gente podia falar sobre a Missa da Meia-Noite, né? A gente assistiu, não todo mundo, mas a gente viu desde o ano passado que a gente tem vontade de conversar, de falar sobre essa minissérie da Netflix, né? Missa da Meia-Noite. E eu fiquei com a impressão na minha conversa com a Eliana que eu acho que ela, se não é fã, mas ela conhece bem, assim, o diretor da minissérie. E aí eu queria começar contigo, Eliana, se tu topar, assim, começar falando o que tu achou da minissérie, ou se a minha impressão tá correta, se tu conhece, assim, outros trabalhos do diretor e tal. Você quer começar falando sobre? Era o que eu ia comentar, a gente, antes de começar a gravar, né? Ali eu tinha falado sobre essa... Não foi Lindomar, foi que falou sobre essa velocidade que a série demora a engatar. E aí, o porquê que a série demora a engatar? O diretor, que ele fez, né? A Maldição da Residência, não sei o quê, ele fez umas três séries que eu assisti, que era sobre fantasma. E aí, de casa amaldiçoada e tudo. E aí, super interessante, porque o estilo dele é ser assim, você ir descobrindo aos poucos. Então, no começo, você realmente não sabe o que é fantasma, se é bruxo, se é o que é. Você não sabe o que é. E aí, você vai descobrindo. Por isso que é devagar.
a temática parece ser boba, sabe? Às vezes parece ser boba. Porque ele começa sempre com uma espécie de drama familiar. E aí eu gosto, porque eu gosto de drama familiar. Aquelas. Me interessa por causa disso, aí me prende por causa disso. Só que, enfim, eu gosto do que Como ele é mesmo faz, o nome né? do E ele sempre diretor, faz amiga, tu lembra? Mike Flanagan. Acho que é Flanagan. Flanagan, Mike Flanagan. E ele é casado, né, com a que é, entre aspas, a protagonista, que divide o protagonismo. Nessa série ela divide o protagonismo. Eu não sei pronunciar o nome dela. Aquele rapaz. Kate alguma coisa, que é a professora. Com um rapaz que acaba... A Ellie Green. Isso. A professorinha. E aí eu gosto porque ele surpreende. Por exemplo, dando spoiler, né? Quando chega uma hora, o que divide o protagonismo... Que já vamos começar não é, tipo assim, ele desaparece. O cara, tá entendendo? E aí você vê a história de outra perspectiva. Aí cara, mas ele não era pra ser o mocinho, o herói, que acaba sendo de alguma forma, né? Mas não desse jeito. E aí eu gosto por causa disso. Eu gosto das produções dele por causa de 3 coisas: drama familiar, camadas, né? Drama familiar, camadas e as surpresas. E aí tem o rolê também, a gente conheceu ele antes da minissérie, num filme, né? Que é A Morte Ouve, que é um filme de terror que tá na Netflix também, não é isso, amor? Como é que é o título em inglês? É esse mesmo, chama Hush, A Morte Ouve, né? Não sei se vocês já deram uma olhada por lá, mas também tá no catálogo da Netflix, isso poderia ser uma publi. E na real a gente conheceu, mas a gente não ligou muito uma coisa a outra, né? Só depois foi que a gente soube que era do mesmo cara, não lembro direito quando a gente tava assistindo. Mas é do mesmo produtor e dá muito pra ver essa atmosfera que a Liana falou, assim, de uma coisa que é meio despretensiosa, mas que vai somando camada por camada, até que você vê, assim, e tipo, você tá lá assistindo porque você não consegue desistir do rolê, não que seja ruim, assim, mas que o ritmo vai te prendendo, assim, né? Ele é lento e vai te prendendo pouco a pouco, assim. No filme, isso é bem explícito, de como essas camadas dele vão meio que engolindo, assim, a gente e cativando pro rolê. Sim. Eu tenho muito essa sensação no filme. Eu não acho que no filme demore tanto a emplacar como na minissérie, assim, a Lia disse que assistiu os 2 primeiros episódios, tipo, pra mim é mais lá na frente só que o negócio vai emplacar e tal, até então você só fica cansado, assim, com o tempo da minissérie. No filme, A Morte Ouve, eu não sinto tanto isso, mas a minha sensação é de que ele consegue prender a gente do começo ao final do filme, assim, você passa o filme inteiro numa tensão, assim, meu Deus, e o que vai ser, né? E aí, mas eu lembrei do filme pra comentar de que, como o Ronaldo falou, né? Só depois que a gente descobriu que era o mesmo cara do filme e da minissérie. E ele tem um rolê nos trabalhos dele, meio que dá dica dos trabalhos que vão vir, né? Então, no filme, a Missa da Meia-Noite aparece. É um livro, eu não lembro se na estante ou se a protagonista tá lendo e tal. Aí ele meio que dá uma dica, assim, né? Solta sobre a Missa da Meia-Noite. Se eu não me engano, ela tá escrevendo. Tá? E a protagonista do filme também é a esposa dele. O homem viciado em gerar emprego. A gata constrói o universo, né? Ele faz o universo Linguagem dele. de amor, gerar emprego. Dá uma carteira. Arthur, cadê você? Já tá contratando a Lia pros rolês das produção aí? Como é que tá esse processo? Ai, tá. Mas é remunerada, amiga? Às vezes empregada. Claro. Ai, tá uma coisa aí. Amiga, e você que... Lia, e você que viu aí os primeiros episódios da série, qual foi a tua impressão, assim? Dá pra dizer alguma coisa ou tu só ficou cansada com o ritmo da série? Amiga, impressão e expectativas. Que aí a gente vai te frustrar ou não. Eu tô meio em situação de Glória Pires, né? Mas... O que aconteceu? Eu tirei a tarde pra assistir, eu planejava assistir antes, mas assim, Deus é testemunho que não tava rolando.
eu fiquei muito curiosa, então isso me prendeu. Então até agora, assim, eu não sei. Eu tô assim... Apareceu aquele bicho agora. Eu já pensava que tinha um bicho, né? Agora o bicho apareceu. E agora eu estou na expectativa do que é esse bicho. O que cada pessoa representa. Porque, assim como a Eliana, eu gosto muito dessas representações familiares. O lance dos ciclos. Então, assim que começou, eu já achei massa. Porque, apesar, assim... Obviamente ter várias diferenças, mas me lembrou muito Dark. E eu amo Dark. Então, quando pego o lance da cidade pequena e da repetição, é meio também 100 anos de solidão, né? Aquele negócio que fica se repetindo, que a mãe era assim e a filha não quer ser assim, porque não sei o quê. Então, acabou que essas besteirinhas, que eu vou colocar entre aspas, me prenderam. Porque é isso. Vez ou outra sai uma coisa que eu entendia, mas eu ainda tô na expectativa de pegar o que acontece. Porque eu, pelo menos, eu gosto de assistir o negócio, assim, zerado. Eu não gosto de saber de nada. Às vezes até o gênero eu evito olhar. Então eu fui assistir sem saber se era drama, suspense, terror. Não sabia. Eu fui só, tipo, lê, assiste. Eu fui assistir. Então, acabou que, apesar do ritmo lento, a curiosidade me prendeu. E eu posso dizer que a curiosidade também matou o gato. E aí você precisa assistir pra entender o que isso quer dizer. Ou matou alguns gatos. Dá pra aprender, porque também, já nos primeiros episódios, né, você já percebe que o cara, ele tem uma conexão. Ele é um ateu, mas ele tem uma conexão espiritual. Ele fica revendo o que aconteceu, né? E eu não sei se é no segundo ou no terceiro episódio que ele... Porque eu fiquei na dúvida, né? E aí assistindo de novo, não consegui terminar de novo. Eu assisti a primeira vez faz tempo. Ele diz assim, como é que foi seu dia? Para a entidade que ele está vendo, ou para a visão que ele está tendo, não fica claro se ele vê ou se ele está tendo uma visão da menina que morreu no acidente com ele, né? Ou se é a culpa dele que externalizou isso. Mas não interessa. Interessa que pra mim ficou tenebroso já desde o começo. No primeiro episódio, quando ele tá lá. Quando ele tá lá na prisão, aí começou a brilhar, eu já tomei um susto. Não, e assim, só contextualizando, né, que a gente não sabe quem tá... Muito provavelmente nem todo mundo que tá ouvindo a gente assistiu a série. Então, pra tentar contextualizar mais ou menos sobre o que é, né? A série começa com o Riley Flynn num acidente e tal, ele mata uma pessoa atropelada e tal, e aí ele é condenado. E aí ele passa um tempo preso, e aí depois ele volta pra uma ilhazinha onde a família dele mora, né? Que é uma ilha pequena, com uma população pequena, que todo mundo se conhece e tal. E aí ele é esse cara mais velho assim, né? Tipo, ele deve ter uns 30 e poucos anos, que tinha ido embora pra Nova York, se tornou um cara bem sucedido e tal, e aconteceu isso, ele perde tudo, o drama de Riley que perde tudo. Aí volta pra ilhazinha, pra junto da família dele. A princípio o pai dele recebe ele assim meio receoso, você não sabe o que aconteceu, mas claramente parece que o pai dele tá incomodado, que ele tá voltando pra casa e tal, e coincide com a chegada dele que chega um padre novo, né? É uma comunidade, a maioria cristã, católica e tal, católica apostólica romana, e aí está chegando um padre novo na comunidade, a comunidade toda é uma comunidade mais ou menos religiosa e tal, e aí do nada começam a acontecer alguns milagres nas missas e tal, que esse padre tá, e meio que o fio da série vai a partir daí, né, desses milagres que começam a acontecer, e as pessoas que não iam passam aí por conta desse milagre, e no meio desse processo de acontecendo milagre, as pessoas indo pra igreja, acontecem algumas coisas estranhas, que a gente demora a saber o que é, porque tem umas cenas assim que aparece um ser, aliás não aparece, né? Mas que você nota que tem um bicho, uma criatura. Ali você fica na expectativa de saber o que é e vai criando aquela tensão, né? E aquele suspense e tal. Mas
a linha da série é por aí, né? Esse cara que volta pra essa comunidadezinha isolada numa ilha em que começa a acontecer esses fenômenos sobrenaturais e tal. Acho que é isso, né, gente? Não sou bom de fazer síntese da série, mas tentando não dar spoiler ou não dar tanto, eu acho que... O que tu acha, amor? Gente, Netflix, contrata ele pra fazer suas sinopses. Mas assim, se você tá ouvindo, eu acho que prepare-se pros spoilers, porque eu não vou fazer muito esforço de tirar os spoilers, não. Porque, gente, a graça da fofoca é essa, assim, eu vou te contar, entendeu, o negócio. Tu nem tá sabendo, aí tu vai ter uma visão toda torta do negócio. E se tu quiser, tu vai tirar a prova da fofoca, entendeu? Então, é isso, não sou livre de spoilers. Mas eu acho que é bem isso que Lidomar falou, né? E de como tu também disse, de que parece que o filme ele não é tão lento quanto é a série. Só que acho que a série também tem essa divisão pelos episódios, né, que eles chamam de livros, e eu achei isso muito conceitual, assim, de cada episódio é um livro da Bíblia, pipipipopopó, e aí às vezes dá pra pegar umas viagens desse tipo, assim, de Gênesis é o primeiro episódio, claramente, mas aí, tipo, de Provérbios é um episódio que, sei lá, talvez o carinhão lá que saiu da prisão tá tendo alguma mentoria ou coisa do tipo. Eu tô fanficando aqui, porque eu não lembro muito direito. Mas eu sempre ficava tentando pegar essas referências de como, tipo, a série não se resolve muito em cada episódio. É como se cada episódio fosse uma dessas camadas que a Eliana falou. Aí você fica, eita, o próximo episódio é o Provérbios, o que vai acontecer? E aí você fica, assim, criando outras possibilidades de ir entendendo a série sem pegar tudo de uma vez, né? E aí eu achei muito massa isso. Acho que foi uma das coisas que foi me instigando, assim, né? Porque tem esse rolê sobrenatural, já começa com o cara lá... Sobrenatural ou meio traumático, né? Porque é isso, ele matou a menina atropelada, ele fica vendo ela, e você não sabe se é uma visagem ou é só o trauma da cabeça dele. Só que... Adoro o conceito de visagem. Será que isso é traduzível para outras regiões do país, gente? É só a gente do Ceará que fala visagem. O que é uma visagem? Você não sabe se é uma assombração, se é um encosto, sei lá, o que vocês conseguirem lembrar aí. Ou se é um rolê, sei lá, pós-traumático que ele tá vendo, assim, né? E isso é muito massa, porque vai se construindo a atmosfera de terror, mesmo que não seja uma coisa explicitamente sobrenatural. Porque se tu for pesquisar mais ou menos sobre a série, ela é categorizada como terror sobrenatural, alguma coisa assim. Sendo que, tal hora, o que dá mais medo no rolê todo, nem é o sobrenatural, entendeu? É a gente lá, o povo, os seres humanos, assim. Pra tu, né, mulher? Pra tu. Pra outras pessoas pode ser que o sobrenatural assuste, mas eu tô na mesma, amor. Eu, como uma pessoa religiosa, as pessoas me assustam muito mais do que o sobrenatural lá. E aí, pegando carona nisso, já pra dizer, né, que quando eu botei pra jogo assim, gente, vamos falar sobre isso no Hebreu, é porque pra mim a série dá pra ter uma discussão muito massa sobre fundamentalismo religioso, né? Sobre uma visão fundamentalista, radical, enfim, da religião. E aí por isso que eu acho que dava pra gente pensar algumas coisas por aqui, bem na figura, sobretudo, que eu acho que a figura-chave desse rolê é a Bev King, né? Que é a Beata lá, né? Gente, vamos ser sinceros, todo mundo que já foi da igreja ou que é da igreja conhece uma Bev King, né? Tem a imagem da irmã Bev King, não tem? Não tem? Vocês não tem? Tem, ou já foi. Era isso que eu ia dizer. Já foi um pouco. Às vezes você pode né? até ter sido uma Bev King. Dá vontade de dizer, mulher, cuida da tua vida, deixa o povo. Não quer, ela não é feliz, não deixa ninguém feliz. É tipo assim, naquele versículo, você não entra no céu e não quer que ninguém entre. Aí pede que as pessoas entrem. A Bev King é uma mulher de meia idade, que é uma assistente do padre. Eu não sei como é que é o nome desse cargo, né? Ela é tipo a sacristã. Tipo aquela novela antiga que tinha, que era Carola, né? Que tudo. Ela também se mete em tudo na cidade. E aí, quem se revela outra camada dela além dessa, quem revela isso é o
o rapaz, o Hillen, esqueci o nome dele. Riley. O que chega, que foi que tava na cadeia e volta. Que tava preso é o Riley. Ele fala o que ela fez, né? Que ela convenceu, ela destruiu a cidade. Ela convenceu algumas pessoas a venderem alguma coisa para um conglomerado de algo que eu não lembro o que é. E aí também convenceu essas pessoas a pegar o dinheiro e dar para a igreja, que na verdade era para essa associação, e essa associação tinha ligação com ela. E aí é um dos diálogos que ele tem com o padre no coisa do AA, né? Que é quando ele confronta, né? A Bev fez isso. Então você vê que ela não é completamente desinteressada, né? Ela tem a dimensão controladora dela, quer controlar a cidade, e ela acha que ela já fez merda antes, prejudicando a cidade, a comunidade, que é uma comunidade, né? 127 pessoas. E aí ela faz merda de novo. Ou seja, a vocação dela é fazer merda. O ministério dela é esse. E tudo em nome de Deus. Assim, tudo para a glória de Deus, em nome de Deus. E aí eu me identifiquei com ela, assim, a parte de que eu já fui um pouco a coisa do querer se meter com a coisa de querer ajudar, sabe? Querer se meter e dar pitaco sobre as pessoas a partir do que você acha que você acerta. Você que está interpretando um certo. E aí interpretando até melhor do que o padre, né? Ela também tem uma hora que ela vai além, né? Porque o padre, ele é na minha leitura, ele é um equivocado. Porque há uma dualidade no milagre. O milagre pode ser um horror. Se você pensar ressuscitar os mortos, você pode pensar ressuscitar os mortos como uma coisa gloriosa ou como zumbi. Se você pensar, os zumbis são mortos ressuscitados. E é um horror. Então, tem uma dualidade aí que ele se equivoca. Porque ele significa com aquilo que ele entendia, né? Ele entendia, ele significa de um jeito. Mas ela não, eu vejo que ela era sacanagem mesmo. O padre pode até eu perdoar, mas ela eu fiquei, caralho, que mulher. Assim, à primeira vista, a primeira vez que ela apareceu, ela não precisou nem abrir a boca, porque eu já, tipo, peguei o arquétipo, né? O estereótipo. Aquele negócio, tipo assim... você sabe que a comunicação é visual, que a comunicação visual é boa quando você vê o negocinho e você já se liga de quem é. E aí o negocinho, o cabelinho amarrado, a saia, o sapato, a Bíblia assim toda. Então eu já saquei, conheço várias, né? E o que rola, que eu acho que é uma pira que essa galera entra, que eu não vou dizer que eu nunca entrei, eu nunca me vi sendo esta pessoa, mas às vezes você entra na linha de raciocínio, né? Que me lembra muito do episódio de Marta e Maria. Uma tá lá, né, se entregando, se derramando aos pés de Jesus, e a outra tá tipo assim, olha, você não tá me ajudando a fazer as coisas têm que ser feitas dessa forma. Então, eu acho que a figura da Beata é essa pessoa que está mais preocupada em fazer as coisas independente do que ela tem que fazer para isso. Então, pelo que eu percebi, eu não consigo ver nem uma maldade no sentido de que a pessoa tá fazendo pelo mal, mas ela tá fazendo mal achando que ela tá, assim, cumprindo a vontade de Deus e... abalando. E isso é praticamente... crítica social foda, né? Isso é um retrato da igreja. Então eu vejo justamente isso. Eu tenho algumas... O tabu quebrou. Como tabu quebrando? Editora, essa é a tua hora. Sim. Mas é isso. E eu acho que eu fiquei assim tentando sacar qual era a do padre, qual era a dela, porque assim, eu pego as poucas referências que eu tenho na minha cabeça, aí eu já começo assim a criar umas coisas, que eu já lembro da temporada de American Horror Story, que é Asylum, que tem as freiras e tem o padre, aí eu já fico assim, será que tem a ver? Será que... sabe? Aí já vem essas coisas assim na minha cabeça. Aparentemente,
eu acho que não muda muito do que eu tô entendendo. Eu acho que vai seguir nessa linha até o final. Não sei qual a outra merda que ela vai fazer. Eu, sinceramente, hoje... No geral, não gosto de spoiler, mas hoje eu estou em situação de aceitar spoilers, né? Porque a gente tá... O spoiler que eu vou dar é a Luísa Mel botaria essa mulher na cadeia. Ah, sim! Não, isso eu me liguei. Isso o quê, amiga? Do episódio lá no... Assim, eu acho que é o da Luísa Mel. Que é o episódio lá daquela festa, que acontece aquele incidente. Já é no segundo episódio? Então tu viu, porque eu lembro que eu tava assistindo, e aí Arthur tava editando, né, aqui em cima. E aí Arthur desceu e tava lá rolando. Aí ele, por que isso aconteceu? Eu falei, eu não faço ideia. Aí depois foi que foi essa rapariga. Foi ela. Foi assim na hora. Aí aquela energia de Inês Brasil, né, tipo... Pela criança eu dou a minha vida, não mexe com criança, isso me atingiu na hora. Demais, velho, fiquei muito puto. Porque na hora que ela tava se preparando pra isso, eu já pensei, que merda que essa mulher vai fazer? Aí eu demorei pra me ligar, mas deu certo. Não, e aí eu volto bem no que a Eliana falou, que tipo, tal hora o padre, você fica esperando 1000 coisas dele, porque, enfim, um forasteiro chegando na cidadezinha deve ter vindo muito mal intencionado, mas tal hora ele parece mais um desavisado, um equivocado, um meio banana, porque a Bev é a que tá lá, tipo assim, tal hora mentorando as coisas, sabe? Do tipo, não, vamos por aqui sim, e ele realmente, né, se Deus tá fazendo... Total, vamos, independente assim, de por onde Deus faz. Você tem uma expectativa de que quem exerceria o papel de liderança, de tomar a frente, era o padre, porque ele é a autoridade religiosa, investida de poder institucional, divino para isso, mas ela, a beata, a sacristã, é que sai tomando a frente das coisas, inclusive dizendo pro padre como que tem que fazer. E em dados momentos ela evoca a Bíblia para dizer, mas você não está sendo fiel à palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz isso, isso, isso. Você esqueceu que você tem esse compromisso. Nananana. Ela chama o padre para assumir a responsabilidade que ela acha que é a responsabilidade que ele deve ter enquanto sacerdote, pastor e tal, pipipi, popopó. Falando especificamente sobre isso do fundamentalismo religioso, né? Uma coisa que a gente não comentou é que a Bev Skin, ela além de sacristã, de ser essa pessoa de muita influência na comunidade, se eu entendi, ela também é diretora da escola, né? Se ela não é diretora, mas ela tem um lugar de fala, assim, importante, não sei se uma espécie de conselho da escola, né? E aí tem uma situação muito marcante que é, conforme esses milagres vão acontecendo e tal, e tem um milagre muito específico que eu não vou contar, porque eu acho que não tem necessidade de contar, mas acontece um que meio que é o primeiro, assim, que deixa todo mundo chocado e leva todo mundo pra igreja. E aí, isso... Tocada, passada. Acho que foi onde eu parei. Pronto. E aí isso faz com que ela paute numa reunião que parece ser tipo assim, uma reunião de pais e professores na escola. E aí ela resolve pautar que seria importante o uso da Bíblia nas aulas e tal. E aí isso gera toda uma polêmica, né? E eu lembro dela justificando assim, mas a gente lê como um livro inspirador e tal, a gente seleciona algumas passagens inspiradoras, não tem nada demais as pessoas lerem a Bíblia e tal. E aí vem um outro personagem que é muito chave, importante nisso, que é o xerife, né? Que o xerife é um cara muçulmano. Ele e o filho dele e tal. Ele é um pai solo, né? Com o filho dele que já é um adolescente. Ele é o xerife da cidade e ele é o único que não é cristão, que não é católico. Ele é muçulmano, né? Que já veio embora pra cidade numa situação de ter sofrido islamofobia, né? Onde ele trabalhava antes e tal. E aí ele se incomoda com isso. E ele meio que fala, tá, mas e se fosse o contrário? Se eu tivesse propondo que fosse lido o Corão na escola, enfim. O xerife Hassan, né? Ele ocupa, parece, o lugar de racionalidade e da razão, que é como se fosse uma voz da razão que o Riley deixa de ocupar. Porque ele começa a questionar umas coisas, porque, por exemplo, nos primeiros capítulos, o Riley fica falando umas coisas, né? E aí o xerife Hassan, quando ele é colocado, né, em xeque isso, de que ele teria que o filho dele teria que também estar, né, nesse processo, e aí
ele faz umas falas, né? E continua fazendo essas falas racionais, né? De gente, isso aqui não tá certo. Isso aqui tem alguma coisa errada. E aí, eu acho muito inteligente do autor, né? Porque do Flanagan, para não parecer que o lugar da racionalidade, o lugar do não fundamentalismo é só o lugar do ateu. O religioso, o muçulmano, pode ser essa pessoa que vai dizer, gente, não, pera, não é assim. Porque geralmente se coloca o fundamentalismo, né? Porque o fundamentalismo religioso é realmente praticado por pessoas religiosas, mas como se dentro da religião não pudesse ter uma espécie de reflexão mais crítica. E aí eu gosto de quando sai do Riley, que é ateu, para ir pro Hassan, que começa a questionar essa islamofobia que ele sofre, né? Ele começa a questionar a Bev e fala umas coisas maravilhosas, eu acho que uns diálogos maravilhosos, porque é um cara muçulmano que ele acredita, só que ele tá vendo a coisa por outro ângulo. E eu gosto, né? Enfim, e o final é emocionante. Eu não vou dar spoiler pra ler, mas é muito bonito, assim. De uma forma triste, mas é bonito. Esse rolê do Hassan, né? Que é o xerife ser também uma expressão de razão, assim, é muito interessante porque isso começa desde quando nem tem um rolê religioso, assim. Acho que acontece a tempestade, aí acontece um rolê meio estranho, que o pessoal fica querendo meio que abafar o caso, que aparecem os gatos mortos, né? Alguma coisa assim. Gente, a Luísa Mel cancelaria total a série, a verdade é essa, porque tem o episódio da Bev, tem isso de aparecerem alguns gatos misteriosamente mortos e ninguém sabe o que acontece, e o xerife é um dos que fica um rolê tipo, velho, o que tá acontecendo? Vamos ver isso daqui. Ou então, calma, tem cuidado pra tocar nisso daí, porque pode ser uma doença, pode ser... Ele sempre ocupa esse lugar que a Eliana falou, assim, de um questionamento mais racional. E é muito louco que quando isso chega no âmbito religioso, é justamente ele questionando a relação das instituições, né? Porque a Bev ocupa um lugar na instituição igreja, na instituição, sei lá, da cidade mesmo, enquanto convívio social, já por causa disso na igreja, e ela tem um papel de autoridade dentro da escola também. E materialmente, porque ela, sei lá, organiza tipo uma espécie de despensa da escola, onde a galera guarda mantimentos e coisas do tipo. E ela centraliza, tipo, papéis muito chave, assim, na vida daquela comunidade, né? E o xerife questiona também a partir disso, eu tenho essa impressão. Porque quando ele questiona a autoridade dela na escola, por exemplo, é sobre esse poder, né? Mas também quando ele questiona o fato de ela ter a chave da despensa que fica dentro da escola e como que as pessoas têm acesso ou não àquele lugar. Então é bem legal ver a relação de questionamento entre essas duas personagens. Sim, né? E é muito doido como as coisas vão se afunilando, né? A minha impressão é essa, assim, de que as pessoas vão ficando tão envolvidas pelaquela atmosfera sobrenatural, religiosa, de que alguma coisa está acontecendo, essa narrativa de que está acontecendo um avivamento, um mover de Deus naquela comunidadezinha isolada, e tal hora isso vai, o grau de coerção ele vai crescendo, assim. Ele vai crescendo, e quando eu disse afunilando, é no sentido de que vai estreitando, que as pessoas vão ficando sem escolha. Aquela pequena comunidade vai ficando sem escolha, porque assim, quem não acredita, quem não chega junto, é olhado com maus olhos, assim, e isso chega a um extremismo, né? Que eu não vou dizer qual, mas chega num dado momento, assim, que chega num extremismo absurdo, de que se você não tá junto, você vai ter esse fim aqui, ó. E tudo começa daquele discursozinho de que aquelas pessoas olham para uma experiência religiosa dizendo Deus está agindo ali, e olha, todo mundo tem que se render, porque isso aqui é um agir de Deus. Qual Deus, né? Qual religião? O Deus cristão, numa igreja católica e tal, e quem não se render àquilo tá errado, é um infiel, enfim. É muito doido, velho, porque o começo da narrativa não é tanto isso. O fundamentalismo religioso não tá na cara, assim, já no começo, gritante, mas ele vai se intensificando de uma forma, velho, que você fica assim,
chocado. E aí o mais doido é que aí a gente mora nesse país, sendo aqui a maioria de nós cristãos, né, evangélicos e católicos, tá, o Ronaldo pós-cristão, a gente olha e a gente consegue identificar esses processos, velho, de como é muito doido isso, de ver pessoas cristãs ocupando determinados espaços de poder e aos poucos e assim, testando, igual o Bolsonaro testa, falando um monte de merda, assim, ele vê qual vai ser a repercussão, aí a pessoa chega e diz, não, mas que tal a gente ler a Bíblia na escola? Não tem problema, assim. Não tem problema, a escola pública, o Estado laico, mas se a gente ler uma passagem da Bíblia, qual é o problema da gente ler uma passagem inspiradora da Bíblia? Velho, é muito doido. Pra mim, isso, pessoalmente, foi o que mais me chamou a atenção, assim, na série, de como ela retrata, de alguma forma, de como esse processo vai, assim, do discurso religioso aos poucos, testando, ganhando espaço, até que chega um ponto que as pessoas não têm a escolha de dizer, não quero, não acredito nisso. É muito doido, assim. Não, eu tava pensando justamente isso, porque eu já achei estranho que na escola só tem 2 aulas, né? Uma com a Bebe e a outra com a outra menina, Cris, É o novo ensino médio, amiga, do Temer. É o novo ensino médio, é a forma. Aí me lembrou também a escola lá da Matilda, né? Que um era a senhorita Trunchbull e a outra boazinha. Gente, minhas referências. É minha também, amiga, total. Eu amo. E a forma como isso gera, assim, um claro desequilíbrio, porque a Bev fica constantemente soltando shades pra outra menina boazinha, né? A Erin, né? O nome dela? A gravidinha. Falando sobre a mãe dela, sendo que você percebe que a relação da mãe dela com a mãe dela era uma merda. E ela fica resgatando isso de forma muito violenta. Então, eu acho muito doido que eu não sabia que eu ia chegar que eu ia continuar com essa mesma posição de querer que dentro da igreja uma mulher se cale e que o sacerdote bote moral. Tipo assim, meu feminismo caiu por terra, não, brincando. Mas... Meu Deus. Anisté, vem cá. Camila, vem cá. Então, né, nessa hora a gente pega lá, né, Paulo dizendo que a mulher tem que se calar. Mas é isso. E eu reforço muito essa ideia de como é prejudicial você ter essa noção de que simplesmente as coisas precisam ser feitas, que o evangelho precisa ser propagado, que pessoas precisam ser alcançadas, e entender isso como fruto da sua própria ação. Então, eu também acho muito massa o lance do xerife, né? Lindíssimo. Na Faria Lima desce, viu? Vou nem dizer que ele me lembra um certo pastor, que eu também acho, assim, lindíssimo. Enfim. Amiga. Enfim. Nossa, eu me perdi. Mas eu acho que é importante colocar também... Gente, me deixa puta quando tem essa representação de, tipo assim, ateu, questionador, o cara que sacou tudo. Primeiro que, me perdoe, mas o cara lá falou que era ateu, eu já fiquei assim, ó, cancela, o nome da série é Missa da Meia-Noite, não é pra ter ateu. Achei muito 2004 da parte dele. Mas é tipo o lance de odiar Crepúsculo, isso é muito 2010. Polêmicas. Mas aí eu ofendendo aqui 80 minorias no homem que fala, né? Quem são as minorias? Os vampiros. Os vampiros que brilham. Os ateus. Sim, mas eu gosto disso que a Eliana colocou, de pessoas de outras religiões terem esse protagonismo da racionalidade, que aí já me lembra muito o lance, né, de que é uma coisa assim muito, muito básica para nós evangélicas ou crentes no geral, quando a gente tem esse primeiro impacto, né, sei lá, na faculdade, que as pessoas chegam pra gente dar uma batidinha no ombro, tipo assim, olha, você não precisa ser burra, tá? Você pode ser inteligente, você não precisa, né, abrir mão da sua crença. E eu acho que é um processo muito doido que
você vai entendendo depois, mas que acaba sendo também violento, porque a forma como pessoas com religião são colocadas nesse local de subalternidade intelectual é muito paia. E aí, isso me deu assim um rancinho de ateus que eu conheci nesse meio específico, que é, né, no caso, a academia, né? Eu tenho amigos ateus, respeito, mas... mas é isso. Eu acho só que também esse lugar da racionalidade e de outras possibilidades, em algum momento, é desempenhado pela Erin. Que ela tá ali no rolê da personagem fofa, muito meiga, pipipipopopó. Só que ela tem um diálogo com o Flynn, com o Riley Flynn, sei lá, onde ela fala, tipo assim, de como ela imagina que vem a vida, ou como que acontece depois da morte, sei lá, alguma coisa desse tipo. Nossa, pra mim essa é uma das cenas mais potentes da série, assim. Esse papo sobre a morte, a visão dela e a visão dele. E é bem bonita, assim. E a forma como ela fala, mesmo estando nesse lugar de culto e de uma cidade que é, sei lá, mais propensa a esse rolê fundamentalista, porque é uma comunidade isolada, é uma comunidade pequena, onde todo mundo compartilha a mesma fé, basicamente. Ela fala de uma forma muito expressiva de como, ainda estando naquele lugar, ela não está 100% sujeita àquilo que se propõe ali. E isso vai ter um desdobramento muito massa no final da série, assim, né? Quer dizer, que vai levar ao final da série, onde ela sai do rolê de meiga, do lar, filha da mãe dela, e vai fazer um outro rolê, junto com o xerife, inclusive, junto com a sapatão da série, porque essa série tem muita representatividade, tá? Nós temos ali o GLS, temos mais de uma expressão étnica, mais de duas no caso. Enfim, tem várias coisas assim. E aí essa personagem também tem um desenvolvimento muito legal, assim, de como no final ela quebra um pouco essa expectativa e sai um pouco desse mesmo clichê que ela tava, né? E acho que tem uma quebra de clichê interessante, assim. O padre tal hora também vai conseguindo isso, então vai sendo massa, assim. E acho que, num geral, assim, acho que a série é boa. Ela não me despertou tanto tesão como o filme, que é um outro rolê dele que eu conheço. Mas é porque é isso. Eu acho que, às vezes, a gente reconhece tanto aquela situação, né? Tipo, eu que já fui da renovação carismática, já vi coisas... não tão sobrenaturais, mas que assustam também. E aí, acho que tal hora eu fiquei assim, gente... Tem um local de eu conheço, eu já vi isso daí, assim, e eu esperava um outro rolê de terror, talvez. Mas gosto de como as personagens vão também quebrando as nossas expectativas ao longo da série. Mas você recomenda? Em especial, essa personagem. Eu recomendo, mas... eu recomendo. Mas se você quer ver um rolê com crente, que é mais empolgante, eu diria pra assistir Greenleaf. Ai, tudo! Meu Deus, eu amo! Inclusive Ai, gente, bem igreja. Muita baixaria. Tem agora muita baixaria. Da mulher cheirando cocaína na bunda da outra, porque... Gente, o quê? Pronto, eu acho que é uma ponte muito possível entre Greenleaf e essa série. Eu acho que não, mas é ótimo. Mas aconteceu. Eu vi no Twitter. Concordo com todos, com todas. E é isso. O que o Ronaldo falou sobre a Erin me identificou a fala por causa dessa coisa, dessa virada. Né? Ela é mais do que uma pessoa, uma Madalena arrependida que chega na cidade porque engravidou, aí vai ter que retomar. Ela é mais do que isso. Ela escolheu voltar para lá, ela escolheu ir para a igreja e retomar a espiritualidade dela, mesmo numa comunidade fechadíssima. Eu acho que é um outro olhar. Eu gosto disso. Eu não tinha notado isso até a sua fala.
E aí eu, é mesmo, cara, ela tem uma participação, e a cena dela falando sobre vida e tal. E assim, eu recomendo muito, porque dá umas altos, dá pra pensar várias coisas, né? Não deu tempo de eu falar aqui, mas dá pra pensar várias coisas acerca do fundamentalismo religioso, várias camadas do fundamentalismo religioso, a participação feminina no fundamentalismo religioso, que a gente se incomoda de ser corresponsável também, porque a gente tem medo de falar isso, porque parece que, né, porque a gente tem a visão do feminismo que é como se as mulheres fossem as vítimas, os homens opressores, aí fica nesse lugar parado, como se não tivesse também uma internalização do machismo e também não tivesse uma participação de mulheres no projeto neofascista. Existe, e aí o feminismo não está dizendo que as mulheres não são ruins, as mulheres são gente, né? E por isso elas podem ser boas ou ruins, ou fazerem escolhas o que quiserem, mas a gente esculhambou a Beth porque ela merece ser esculhambada mesmo. Tipo a Damares, não dá pra salvar, não. O Hebreu faz parte da rede LGBT Podcasters. Para conhecer outros podcasts da rede, siga @LGBT Podcasters no Instagram ou acesse lgbtpodcasters.com.br. Gente, é isso. Então, obrigado. Sobretudo Eliana e Ronaldo que chegaram com a gente aqui nesse papo hoje. E é isso, galera. Esperem que venha mais episódio por aí. Esse foi o primeiro da nossa 4ª temporada. Tava esquecendo de dizer, mas essa temporada é mais uma que a gente não vai fazer série de episódios. Então os episódios têm temas independentes. E esse foi o primeiro. Mas vem outros aí, tá? Cheiro e até já. Obrigado.